Beleza. Vou trocar agora de lado. Trocar esse aqui também de lado. Isso aqui também. Deixar o tablet aqui. E agora projetar aqui para vocês. Vamos lá. Bom, pegar lá o material e fazer uns exemplos aqui. Uma página de cabeça para baixo, né? Acertar isso aqui. Pronto. Puxa, tirou tudo, foi. Depois eu vejo isso. Bom, vamos fazer um aqui. Deixa eu chegar aqui. Bom, vamos lá. Tela cheia. É o seguinte, a gente tem um circuito de um circuito de corrente alternada. Deixa eu ver aí quem mandou pergunta. Não, Zilma. Moro não, viu? Eu particularmente nem escuto tanto esses barulhos. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, então a gente tem uma fonte de corrente alternada.
E a gente tem dois capacitores. Nesse circuito, a tensão é de 100 volts. E, perdão, 100 volts, não. 100 volts. E a frequência, 127, desculpa. 127. 60 Hz. Bom, temos dois capacitores. O capacitor um, que é de 3 microfarad, e o capacitor 2, que é de 4 microfarads. Aí a questão que é o seguinte, a questão que é qual é a reatância total do circuito. Então ele quer o seguinte, qual é a reatância total? Bom, o que é que a gente sabe das aulas anteriores? Eu posso até puxar aqui. Eu acho que está aqui, meu Deus. Não, tá não. Mas enfim. Bom, a gente sabe que resistor, que capacitância é diferente de resistências às leis, né? Ou seja, 1 sobre a capacitância total é igual a 1 sobre a capacitância um mais 1 sobre a capacitância 2. Se a gente calcular a reatância de cada um e fazer a mesma coisa, né? Reatância total é igual a reatância um mais reatância 2. Tudo essas equações a gente viu, né? Para um circuito série. Bom, agora como é que a gente calcula a reatância, né? Lembram? A reatância tem duas formas de reatância. Reatância indutiva, que é 2πf vezes L, ou ou 1 sobre 2πf vezes C de capacitância, né? Isso aqui é para indutância e isso aqui é para capacitância. A gente não vai usar de indutância porque a gente só tem capacitor aqui. Então a gente pode resolver de duas formas. A primeira forma é calcular a capacitância total e aí calcular a reatância total a partir dessa equação aqui. Ou, então lembrando, primeiro, usar essa daqui para calcular a capacitância total, jogar a capacitância total aqui e calcular a reatância total, ou usar as capacitâncias individuais para calcular a reatância individual, x1 e x2, e aí sim calcular a reatância total. Bom, aí vai de cada um, né? Bom, eu vou calcular a... Nem sei, viu? Eu vou calcular a capacitância total e depois vou calcular a reatância total, certo? Não vou fazer os parciais, não. Então vamos lá. Bom, vamos lá. 1 sobre a capacitância total, ou capacitância equivalente, né? É igual a 1 sobre 3 microfarads. Micro é 10 a menos 6. Mais
1 sobre 4. Pronto. Aqui você pode fazer manualmente, né? Ou você pode usar a calculadora científica. Vamos fazer manualmente, né? O mínimo do ponto vai ser 10 a menos 6. Aí você pega 1 dividido por... Aí você pega 12 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Perdão, dividido por 3 vezes 10 a menos 6 dá 4. Mais 4 dividido por 12 dividido por 4, né? Dá 3. Então isso vai dar 1. Pronto. Aí você faz meio pelos extremos. Você vai ter que capacitância total vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 7. Aí você divide 12 por 7. 12 por 7 vai dar 0,9, sei lá. Não, 1. Vamos lá. Dividir por 7 é fogo, né? Então, esse aqui deu capacitância total é igual a 1,714 vezes 10 a menos 6 Faraday. Pronto. Aí isso aqui eu vou usar para achar a reatância total. Aí no caso, reatância capacitiva total é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência, que é 60, vezes o 1,714 vezes 10 a menos 6. Bom, isso aqui eu vou resolver na calculadora, certo? Aqui, calculadora. Bom, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou conferir esse valor aqui. Esse valor aqui, certo? Então, eu vou resolver essa primeira parte usando a calculadora. Tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui. Aí eu vou fazer... Professor, essa parte do 10 elevado a menos 6 não vai influenciar, não, na divisão feita, não? Quando você divide 12 por 3... Não, é o seguinte, você pega, para você fazer a conta aqui, como é que você faz? Você pega o seguinte, você pega 12 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6. O menos 6, o 10 elevado a menos 6 vai cortar, né? Perdão. Porque é assim, ó. Deixa eu botar aqui. Vai ficar assim, ó. Ah, droga. Você vai fazer assim, 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. Aí você corta, isso vai dar 4. Por isso que eu botei só o 4. A mesma coisa o outro. Vai ser 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Isso. Mas aí, Entendeu? no caso, o senhor usou ele no final. Não vai... No caso, ficou 1 Não, vezes... porque é assim, é soma de fração, né? Você usa para dividir só para colocar o índice de cima, mas o denominador da fração ele permanece, entendeu? Você não tira ele daqui. tranquilo. Não, porque eu pensei que essa parte da variável aí, no caso 10 elevado a menos 6, ia cortar em cima. Aí o Igor perguntou, né? A base do denominador não irá influenciar. Influencia. Se fosse diferente, ia dar mais trabalho. Mas como é igual, eles se cancelam, né?
Você não divide só por 3 ou por 4, você divide por 3 vezes 10 a menos 6. Bom, aí você confere usando a calculadora. Aí como é que você vai conferir? Ó? Olhando na calculadora aqui. Ok. Você vai fazer ó, essa conta aqui, ó. Vou fazer. Na calculadora eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar a vocês, antes de eu fazer, para vocês entenderem. Na calculadora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa conta, na verdade, o C total é igual a isso aqui, ó. 1 dividido por 1 sobre 3 vezes 10 a menos 6, mais 1 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Quando você pega um número e inverte, por exemplo, você tem 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, certo? Se você elevar 2 a menos 1, se você colocar na calculadora, isso vai dar 0,5, que é 1 sobre 2. Qualquer número elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por ele, certo? Então, por exemplo, 3 elevado a menos 1. Coloca aí, eu garanto que vai ser igual a 1 dividido por 3, que é aí 0,3333. Então, é isso. Aí, algumas calculadoras vai aparecer assim, ó, uma tecla que é isso aqui, x é menos 1. Outras vai aparecer uma coisa assim, ó, 1 sobre x. É a mesma coisa, certo? Então, eu vou usar essa tecla para representar esse número aqui. Então, em vez de eu fazer 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 6, eu vou fazer 3 vezes 10 a menos 6 elevado a menos 1. Entendeu? Mais 4 vezes 10 a menos 6 elevado a menos 1. Aí eu só preciso pegar o resultado disso aqui e elevar a menos 1. Entenderam? Bom, tem que ser rápido. Então, vamos lá. Então, ó, 3. Aí, aqui eu não escrevo 3 vezes 10 a menos 6. Porque tem essa tecla aqui, ó, tá vendo? Essa tecla aqui embaixo, que tem vezes 10 elevado a x. O x é a variável que você vai inserir. Então, você coloca assim, ó. Ele vai pegar, ó, vezes 10 elevado a. Você escreve. Aí eu vou colocar menos 6. Então, se eu entrar aqui, ó, tá vendo? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Entendeu? Eu uso essa tecla aqui para encurtar também o número de coisa que eu tenho que apertar. Então, vamos lá. 3 expoente menos 6, que é 3 elevado a menos 6, eu aperto aqui, ó, x é menos 1. Quando eu uso essa tecla, ele já entende que o 3 vezes 10 a menos 6 é um número só. Se eu colocasse 3 vezes 10 elevado a menos 6, ele entenderia que seria um produto. Ou seja, ele só ia levar a menos 1 o 10 elevado a menos 6. Então, ó, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, 3 vezes 10, aí aqui elevado a menos 6. Aí depois eu botasse assim, ó, x é menos 1. Ele só vai elevar o elevado a menos 6 a menos 1. E não vai dar, ó, não vai dar aquela coisa que seria 3 vezes 10 a menos 6. Então, ficar atento a isso. 3 expoente menos 6, x a menos 1. Mais 4 expoente menos 6, x a menos 1. Aí aqui você pode fazer assim, ó. Para você achar o resultado dessa parte de dentro, você pode apertar igual. Tem outras formas de fazer também, certo? Igual. Aí ele deu isso aqui, ó. Mas isso aqui é a parte de dentro, igual é essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo. Foi só o que a gente somou. Mas falta inverter isso também. Como é que a gente inverte? X elevado a menos 1. Aí você vê que quando eu aperto só x elevado a menos 1, ele pega o último valor que eu usei, que eu calculei, o último resultado, que ele salva aqui, ó, nessa tecla, insert, tá vendo? ANS. Aí você aperta igual de novo, aí ele vai dar 1,71428 tarará, vezes 10 a menos 6, né, que foi o que a gente encontrou ali. Beleza? Deu para entender? Sim. Tranquilo, Obrigado, professor. Zilma. Bom, o uso da calculadora é uma ferramenta muito boa, até porque a gente não tem tempo de ficar calculando. É bom, eu gosto de calcular, mas a pessoa fazer uma avaliação, alguma coisa, não dá.
na aula, por exemplo, se todo o cálculozinho que eu fosse fazer na mão. Bom, então, conferido esse valor, vou resolver essa equação de baixo aqui, vou resolver essa parte aqui, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer de forma diferente. Eu não vou calcular o de baixo e apertar x a menos 1 para ele inverter, como eu fiz até agora. Eu vou fazer de outra forma. Diga aí, Zilma. Professor, nas suas provas, você libera para usar a calculadora? Eu recomendo, desde a primeira aula eu digo, arruma uma calculadora científica, de preferência científica, mas pode ser qualquer um, exceto do celular, e uma calculadora programável. Mas calculadora, por exemplo, essa daqui, né, que é igual a esse modelo, uma Casio FX 82, e qualquer outro modelo, né? Não pode ser um HP 50G, não pode ser uma programável dessa. Porque você pode colocar um programa aqui e, enfim, eu dou lá um circuito para você analisar e com o software ela vai e analisa. Ou você pode também inserir notas, né, nela para você, enfim, usar como cola. Mas uma calculadora que não é programável, como uma científica, como essa que eu estou usando de exemplo, como a outra que é muito famosa também, que é aquela FX 82, se não me engano. Você pode usar tranquilo, viu? Eu até recomendo. Bom, essa daqui eu vou fazer de forma diferente. O importante é vocês notarem, ó. Esse número aqui, que foi o último número que eu calculei, está salvo na memória de cálculo, que é esse ANS. Deixou de ser o último, aquele número grande, e passou a ser esse daqui. Então, se eu apertar aqui, ó, tá vendo? Tá salvo lá. Então, eu vou usar essa tecla em vez de digitar esse número, porque ele está salvo com todos esses números aqui, não está salvo só até o 4, certo? Então, vamos lá. Esse eu vou fazer assim, ó. Esse aqui eu vou fazer assim. Abrir parênteses, aí eu vou colocar 2π vezes, vou botar o vezes como um ponto, certo? Vezes 60 vezes, aí eu vou botar o ANS, fechar parênteses e colocar x a menos 1. Deixa eu abrir aqui a porta, o cachorro tá batendo. Entra. Tu sai, rapaz. Senta aí, fica quieto. Vai. Bora lá. Então, eu vou fazer assim, viu? Abre parênteses. Aí eu vou colocar 2. Aí não vou colocar vezes. Quando você coloca o pi depois de um número inteiro, depois de um número, depois de um número, acho que real, ele entende que já é multiplicando. Então, eu vou colocar shift pi, aí vezes 60, vezes ANS. E está salvo com 1,714 vezes 10 a menos 4, certo? Fecha parênteses, x é menos 1. Igual. Aí deu. Vou botar isso aqui. XC igual a 1547,3397. Então, vou botar 34. E a unidade de medida de reatância é o ohm. Ohm. Beleza? Deu para pegar o espírito da coisa? Deixa eu ver que horas são. Sim, professor. Bom, se for paralelo, muda pouca coisa, certo? Aí ele pode pedir, por exemplo, outras coisas, como a tensão, a corrente, a defasagem, enfim. Aquelas coisas que a gente estudou, né? Então, por exemplo, vamos pegar um aqui. Vamos pegar uma aqui que tenha em paralelo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó.
Vou colocar isso aqui bem grande, vai ser o C1. Esse C1, eu vou dizer que ele tem 3 milifarad, bem grandão. E vamos ter outro aqui, ó. Que... Bom, eu vou colocar ele aqui 2... Vou botar pequeno isso, só para dar trabalho. 2 microfarads. Para dar aquela questão que vocês apontaram. Aí esse aqui é em 220 volts e 60 Hz. Beleza? Aí a mesma coisa, você pode usar a equação, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Capacitância total é C1 mais C2, a gente já viu, né? Ou então você pode calcular a reatância individual, que é o que eu vou fazer nesse caso, e a reatância total, ela é 1 sobre a reatância 1 sobre a reatância 2. Beleza? Então, lembrando, capacitor, reatância capacitiva é 2π vezes F vezes a capacitância, certo? Bom, então vamos lá, vou calcular a reatância de cada um dos capacitores. Então, capacitor 1, qual é a reatância dele? É 1 sobre 2π vezes 60 vezes a capacitância dele, que é 3 vezes 10 a menos 3. Pronto. C1 vai ser igual a... Eu vou calcular na calculadora, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer daquele jeito. Vou achar igual, depois vou inverter, certo? Então, eu vou multiplicar logo de baixo. 2π vezes 60 vezes... Aí tem 3 expoente menos 3. Aí igual. Aí nesse igual a gente inverte. Do mesmo jeito que eu fiz aquela, certo? Aí deu uma capacidade. Não, perdão, gente. Isso aqui não é capacitância. É reatância. Capacitância já dá. Certo? Me perdoem. Eu me confundi. Aí deu, ó, você vê, ele dá uma reatância bem baixa, né? Capacitância alta, ó. Quando a capacitância é alta, a capacitância está embaixo aqui, né? Capacitância alta significa uma reatância baixa. Mas se a frequência for muito baixa, aí vai aumentar também, né? Bom, fazer isso para o próximo. X2 é igual a 1 sobre 2π vezes 60 vezes 2 vezes 10 menos 6. X2 vai ser igual a... A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó, se eu apertar voltando, ele vai voltar nos cálculos, ó. Aí eu aperto... Não pegar não. Ele só vai pro próximo, né? O último que eu refiz. Ah, não. Vou para cima e para baixo, ó. Ele vai refazendo os cálculos que eu fiz, tá vendo? Então, eu vou fazer o cálculo que eu calculei aqui, o último, ó. Bom, esse aqui, vou voltar aqui, ó. Tá vendo que tá quase tudo que eu já fiz, ó? 2π vezes 60 vezes 3, só que agora é vezes 2 elevado a menos 6. Então, eu vou fazer o quê? Para a esquerda, aí, ó, ele seleciona. Aí, eu vou apagar só essa parte e vou colocar 2 expoente menos 6 igual, depois x é menos 1 igual.
Bom, esse aqui deu maior, né? Deu 1.326,30 ohms. Pronto, calculei as duas, agora vamos calcular a reatância total, que vai ser a reatância do 1 mais a reatância do 2. Então, a reatância total vai dar 0,88 mais 1326,30. Então, a reatância total vai ser igual a 1327,18. Bom, isso é só as reatâncias. A aula já está quase no fim. Deixa eu ver aqui mais. Mas, por exemplo, vamos voltar aqui. Digamos que aqui ele queira a corrente, certo? Então, ó, você tem aqui a tensão e ele quer a corrente. Então, você aplica a lei de Ohm, ó. V é igual a X total, porque agora não tem o R, né? X, vezes a corrente. Aí você consegue descobrir. 1, 2, 7 é igual a reatância total, quanto deu ela? 1.547 vezes 34 vezes I. Então, I vai ser igual a 127 dividido por 1.547 vezes 34. Ficou bem pequenininho, né? Mas você faz isso aqui. Vamos lá. Então, 127 dividido por 1547, 34, igual. Então, dá uma corrente de 0,082 amperes. Nesse caso, a mesma coisa. Aí, se for, a partir do momento que você calcula a reatância, dá para calcular, por exemplo, as correntes individuais. Nesse caso aqui, dá para calcular as quedas de tensões em cada um. Entendeu? Tudo do mesmo jeito que a gente fazia em eletricidade 1, né? Com relação à defasagem, né? Porque nesse caso aqui, essa corrente e essa tensão aqui estão defasadas de 90 graus, porque só tem capacitor. Então, se a tensão estiver no referencial zero, o I vai estar com a fase de 90. Só essa, mas tipo, para calcular as correntes aqui, a mesma coisa, você calcula a corrente total, né? Usando esse valor aqui que você encontrou. Então, tipo, V é igual a X vezes I. Então, se V é 220 aqui, X é 1000. Aí o I vai ser 220 dividido por isso. Então, tipo, você bota 220 dividido por 1,327. Aí vai dar 0,167 amperes. Aí você pode, por exemplo, para calcular um individual, né? Sabendo que no circuito paralelo a tensão é a mesma, né? Ou seja, cada capacitor está com a tensão 220, você pode chegar aqui e dizer assim, para calcular o primeiro, né? Tensão no resistor 1 é igual a X1 vezes I1, que a corrente está passando no capacitor 1. Então, tensão é 220, é a mesma. X é 0,88. E I1 vai ser quanto? I1 vai ser 220 dividido por 0,88. Então, a corrente vai ser 250 amperes.
Enfim, a mesma coisa para tensão em corrente, né? Ou seja, do jeito que a gente fazia em elasticidade 1. E não está muito distante. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui, né? Já são exatamente 8h40.